Olá, leitores, tudo bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, acessar meu site que está na descrição e ativar o sininho para receber notificações quando eu postar vídeos. Muito bem, então hoje consegui concluir e estou gravando o vídeo Maquiavel Pedagogo, né, do Pascal Bernardin. Muito bem, então ele começa o livro, né, falando sobre como vai ser a proposta dele, que é trazer alguns trechos, né, de documentos de governo, principalmente da Unesco, alguns também da União Europeia, enfim, mas basicamente mais da Unesco. Ele vai analisar, utilizando as técnicas psicológicas que ele comentou, né, a existência, que já estão consolidadas, que existe, não há muita discussão nesse sentido, tanto que eu nem foquei nesse primeiro capítulo. Posso fazer um vídeo só sobre esse primeiro capítulo mais à frente, mas a princípio eu vou trabalhar a obra inteira, né? E aí qual que é a proposta dele? Então ele pega um trecho e aí ele vai analisar, ó, esse trecho fala isso, tá, tem esta técnica psicológica. Na minha visão, ele está, esse documento e esse governo, os governos que apoiam esse documento, querem buscar essa situação no futuro da população. Então, na direção assim de controle, revisão de alguns valores da sociedade, né? Aí, na página 10, ele está trazendo algumas informações do que seriam para ele uma revolução pedagógica, né? Então, seriam os testes psicológicos aplicados na educação, que foram projetados e realizados em grande escala, né? Porque tem a educação pública, que é em grande escala, que os documentos apoiam, que ele vai analisar. Informatização do mundial das questões de ensino, o censo, a população escolar, né, e universitária, e aí com o pretexto de você melhorar, aperfeiçoar o ensino, você põe esses testes psicológicos, mas na verdade você está medindo para depois você controlar na direção que, na visão do autor, né, que seria o melhor para você ter esse controle mundial da população, né? Tanto aqui, ele, por exemplo, ele dá um dado aqui, ó, 90% das crianças norte-americanas já foram fichadas. Então, quer dizer, o governo tem o dado sobre você. Aqui ele não trata diretamente, mas hoje, né, 2017, eu acho que deve ter muito mais pesquisas sobre essa ideia de Big Data. Talvez seja interessante, você pode começar aqui e partir, seria uma sugestão de pesquisa interessante, eu acho que combinaria. Consequentemente, se você quer colocar todo mundo no Estado, você vai fazer asfixia ou subordinação do ensino livre, você vai colocar tudo na escola, né, principalmente estatal, e vai anular a influência da família na educação, ok? Então, muito bem, é isso. Começando aqui, eu tenho duas citações da página 12 página 23. Lembrando que os fichamentos, né, o fichamento completo sempre está no meu site, que está aqui na descrição. Então vamos lá, página 12. Ademais, o nível escolar continuará decaindo, o que, aliás, não surpreende, já que o papel da escola foi redefinido e sua missão principal não consiste mais na formação intelectual, e sim na formação social das crianças, já que se pretende fornecer a elas ferramentas para autonomia intelectual, mas antes deseja impor de maneira, sem elas perceberem, valores, atitudes e comportamentos por meio de técnicas de manipulação psicológica. Com toda a nitidez, vai se desenhando uma ditadura psicopedagógica. Democratas maravilham-se de sua vitória sobre o comunismo. Alguns observadores se questionam, lembrando-se do que disse Lenin: é preciso estar disposto a todos os sacrifícios e inclusive empregar, em caso de necessidade, todos os estratagemas, ardis e processos ilegais, silenciar e ocultar a verdade. A teoria da dissonância cognitiva permite perceber o quanto nossos atos podem influenciar nossas atitudes, crenças, valores ou opiniões, ou seja, que nossos atos possam modificar nossas opiniões. Então aqui alguns trechos do documento vai ficar claro como a direção que o documento, né, da Unesco ou de outra instituição tenta direcionar, acho que muito próximo dessa dissonância cognitiva, a gente chega lá. Verificamos anteriormente que é possível induzir diversos comportamentos, apelando-se à autoridade, à tendência ao conformismo ou a técnicas do pé na porta ou pé na cara, que são duas técnicas psicológicas que ele descreveu no capítulo 1. Os fundamentos que
se vêm de base a atos induzidos, repercutem em seguida sobre as opiniões do sujeito, modificando-as. Dialética psicológica. Logo, base das técnicas de lavagem cerebral. Página 24. Ah, sim. Então aqui na página 24, como uma das principais, realmente aqui está a definição, né, um parágrafo de explicação do que seria essa dissonância cognitiva. Vamos lá. Uma dissonância cognitiva é uma contradição entre dois elementos do psiquismo de um indivíduo, sejam eles valor, sentimento, opinião, recordação de um ato, conhecimento, etc. Não é nada difícil provocar dissonâncias cognitivas. As técnicas de pé na porta, pé na cara têm a capacidade de extorquir alguém atos em contradição a seus valores e sentimentos. O exercício do poder ou da autoridade de um professor, por exemplo, permite que se alcance facilmente o mesmo resultado. A clarificação de valores, técnica pedagógica largamente utilizada, provoca, sem qualquer aparência de coação, dissonâncias cognitivas. Exemplo, você está em companhia de seu pai e da sua mãe, a bordo de uma embarcação que naufraga. Há disponível somente um colete salva-vidas. O que você faz? A experiência prova que o indivíduo, numa situação de dissonância cognitiva, apresentará forte tendência a reorganizar seu psiquismo, a fim de reduzi-la. Em particular, se o indivíduo é levado a cometer publicamente, na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente ao longo do curso, um ato de contradição de seus valores, sua tendência será de modificar tais valores, para diminuir a tensão que lhe oprime. Em outros termos, se o indivíduo for aliciado a certo tipo de comportamento, é muito provável que ele venha a raciociná-lo. Então, aqui, muito bem, então o que acontece aqui, ele está dizendo, se você vai a uma coisa contra os seus valores, você vai ficar mais fácil para você fazer isso mais vezes. Me pareceu essa a ideia aqui. Então, próximo, dispõe-se de uma técnica extremamente poderosa e fácil aplicação, que permite que se modifique valores, opiniões e comportamentos. Muito bem, então a dissonância cognitiva, como ele comentou aqui, é fácil aplicar, deve ser por isso que os documentos estão falando para a gente fazer, né? No caso, em direção a uma manipulação, como a gente vai ficar mais claro mais à frente. A capacidade de produzir uma interiorização dos valores e capacita a produzir uma interiorização dos valores que se pretende incultar. Requerem a participação ativa do sujeito, que deve realizar atos aliciadores, os quais, por sua vez, o levarão a outros contrários às suas convicções. Tal é a justificação teórica tanto dos métodos pedagógicos ativos, como das técnicas de lavagem cerebral. Então essa aqui, participação ativa do indivíduo, está tanto na parte da gestão pedagógica, né, dos professores, dos funcionários e também dos alunos. Vai ter alguns trechos mais à frente. Muito bem. Então o que vai acontecer agora? Nesta página que eu vou citar, são 4 pequenos trechos, são trechos do documento, e aí no próximo slide que eu vou falar, aí é a análise dele do documento, tá? Então vamos lá. Olha o que o documento da Unesco diz na página 42 do livro, tá? E é a página 45 do documento que ele está citando. A experiência escolar pode desempenhar um papel capital ao desenvolver particularmente aqueles aspectos da personalidade relacionados às interações sociais da criança. Na medida em que o grupo de pares representa para a criança um quadro de referência, ele contribui em larga medida para modificações das atitudes sociais. Um grande número de pesquisas mostraram que, para colegiais e universitários, o fato de pertencer a grupos de pares pode ter um efeito cada vez maior sobre a modificação de suas atitudes, à medida que, para eles, esses grupos se tornam mais importantes como grupos de referência. A conclusão, contribuindo dessa forma, é diminuir o atraso cultural, tão evidentemente na sociedade contemporânea. Porém, mais que disposições e comportamentos, são os valores, aí grifo do autor, que fundamentam um ou outro, que devem ser subvertidos. Compreende-se facilmente, portanto, a aversão manifestada por diversos daqueles quem veem o nosso sistema educacional ser invadido pelas psicopedagogias. Uma mudança de valores constitui uma revolução psicológica,
muito mais profunda que uma revolução social. Então, o que acontece? Então, pelos dois documentos percebemos que, como ele citou, eles estão aplicando dissonância cognitiva para mudar valores, e isso seria então uma revolução psicológica, muito pior do que uma revolução social. Aí, na página, deixa eu ver aqui, 52, né, ele vai colocar algum efeitos da educação sobre preconceito, discriminação e aceitação, do fim da segregação racial no sul dos Estados Unidos. Aumento da instrução tende a produzir deslocamentos perceptíveis. Então vamos lá. Do nacionalismo ao internacionalismo no plano político, do tradicionalismo ao materialismo, plano da filosofia social geral, do senso comum à ciência com fontes de provas aceitáveis, do castigo à recuperação na teoria dos regimes penitenciários, da violência à ação direta à legalidade com meios políticos, da severidade à tolerância em matéria de educação infantil, do sistema patriarcal igual da democracia em matéria de relações conjugais, da passividade ao ímpeto criador no que diz respeito aos divertimentos e ao lazer, o que conduz a isso é um aumento da educação revolucionária. Muito bem, aí ele traz aqui na 52 o que seria o multiculturalismo, né, o multicultural. Aí na mesma página eu vou ler primeiro a definição que está no rodapé e depois o parágrafo. Então, definição: multicultural, onde várias culturas coexistem; intercultural, onde essas diversas culturas fusionaram-se, né, de fundir para dar nascimento a uma nova cultura. E aí o parágrafo agora: o ensino multidimensional compreende duas partes principais: o ensino ético, destinado a modificar valores, as atitudes e comportamentos. Então está ligado que o documento trouxe, então o documento da Unesco aqui, ele quer mudar isso, e ele está frisando, mostrando pra gente essa situação no documento. E o ensino multicultural, depois intercultural, destinado a arrematar essa evolução psicológica mediante uma revolução cultural. Tá? Então, além da revolução psicológica que ele acabou de citar, que seria um dos maiores, tem a revolução cultural, que está junto. Então, revolução psicológica com apoio da cultural, revolução cultural, e apoio da revolução aqui da revolução social. Então tem o social, cultural e o psicológico aqui, tudo trabalhando em conjunto, tá? Muito bem, sim. E aí vai criar assim uma nova ética. Qual seria essa nova ética? Então aí estão na página 57 e 58. Os direitos humanos estendidos ao direito social, habitação, alimentação, trabalho, bioética, direito das crianças, temível contra a família, educação para a paz, concórdia entre as nações, desarmamento, civismo pacífico, a fraternidade muçulmana, a consciência da interdependência entre as nações. Esse trecho aqui é especificamente da Unesco. Educação para o meio ambiente, veio da Comissão de Bruxelas da Unesco. Criação de um mundo mais justo e solidário, pilar da nova ordem internacional, Parlamento Europeu. A experiência da vida em sociedade multicultural, Parlamento Europeu, tem as similares na Comissão de Bruxelas e na Unesco. A tolerância, Unesco. Passagem da competição e cooperação, Unesco. Desenvolvimento da consciência política, Parlamento Europeu e Unesco. A paz e espírito dos homens, Unesco. Muito bem, então aí, aqui o que acontece? Eu vou citar mais 3 trechos, né, de documentos e depois 3 análises do autor. Tá? Então esses trechos estão na página 55 do livro e 62, e aí na página 61, 66 e 71, né, tudo está no fichamento, né, que você vai acessar no site, então as análises. Né? Então vamos lá. Frequentemente faz necessário sustentar a ação dos pais e da comunidade através de uma informação permanente e de atividades de formação, pois a intervenção das famílias, num âmbito que elas não dominam, pode se revelar nefasta. Então, quer dizer, a família não sabe educar o filho, é umas coisas que ele vai comentar. O paradoxo reside justamente em conseguir dar lugar à transmissão e recepção de normas e valores herdados, bem como a formação de capacidades críticas para construir e desenvolver livremente normas e valores. Conselho da Europa. Com efeito, existe atualmente uma enorme exigência da parte da sociedade relativamente aos sistemas de educação,
a fim que eles auxiliem mais a juventude a adquirir comportamentos e valores que lhe permitem enfrentar com êxito as dificuldades do mundo moderno. Então, quer dizer, comportamentos e valores aparecem em vários documentos, ele frisa bem, tanto por isso que ele fez no começo as técnicas psicológicas, né, que justamente modificam esse item. As famílias sentem-se cada vez menos capazes de assumir suas tarefas educativas. Face à complexidade dos problemas, é a massa inabarcável de informações. Elas desejam, portanto, que uma maior importância seja dada a aspectos éticos, morais e cívicos da instrução educativa. Essa evolução da divisão das responsabilidades está ligada ao desejo de uma descentralização e de uma maior participação de todos os atores, dos pais em particular, no funcionamento da instituição. Unesco, Quarta Conferência dos Ministros da Educação. Então aqui, né, a Unesco está dizendo que os pais e a família não querem educar ou querem outro tipo de educação. Enfim, ele vai dizer que não é bem assim. Última citação de documento. Em resumo, para superar esse modo pouco seguro de transmissão, para seguir rumo a uma tomada de consciência pessoal, a uma escolha de valores universalmente válidos, é necessária uma educação formal que se explicite esses valores. Essa explicação pode e deve ser feita pela escola. O espírito crítico das crianças, tendo por objeto os valores morais e a reflexão ética, são, portanto, os objetivos da educação formal nas instituições escolares, a fim de que cada criança, cada jovem possa livremente formar uma consciência ética, a qual lhe permita discernir o justo do injusto, desenvolver atitudes e comportamentos funda sobre os respeito ao outro, sobre a compreensão do bem comum, a humanidade, os direitos humanos e a paz. Então agora as análises. Muito bem. O ensino da ética deve vincular novos valores. Inicialmente, porém, deve bloquear a transição dos antigos valores de uma geração para outra. Então, quer dizer, o governo vai escolher quais valores a nova geração vai aprender. Não tem mais essa ideia da tradição. Próxima análise. Portanto, a manobra destinada a modificar os valores articula-se assim. Inicialmente, impedir a transmissão, especialmente por meio da família, dos valores tradicionais, face ao caos ético e social daí resultantes. Torna-se imperativo o retorno a uma educação ética controlada pelos estados, pelas organizações internacionais e não mais pela família. Né? Aqui está a conclusão. Pode-se então induzir e controlar a modificação dos valores. Esquema revolucionário clássico, tese, antítese e síntese, que explica a razão por que, chegada a hora, os revolucionários se fazem os defensores da ordem moral. Próxima, esse processo de mundialização deverá se desenrolar até seu resultado lógico, a adoção de uma língua internacional, prelúdio da destruição das culturas e das mentalidades locais. Muito bem, então aqui página 75, mais citações de documentos da Unesco. Aí aqui já tem o próprio livro, né? Ele traz uma citação, tá? Do George Orwell, né? Não exatamente do livro que ele escreveu, 1984, mas de frases, documentos, eu não lembro exatamente da onde eu queria olhar aqui a fonte, mas enfim, fica a citação, né? Já vai ter vídeo aqui no canal também sobre 1984, é uma distopia clássica que você tem que ler e representa muito, né? Depois que você lê esse livro inteiro, né? E você vai ler o fichamento que tem aqui, ou se você tiver a possibilidade de ler a obra completa, você vai ver que se liga muito com o livro de 1984, por isso aqui que o Pascal ele citou aqui, tá? Enfim, vamos lá. Qual que é a citação então da Unesco? As sociedades, e mais particularmente suas instituições governamentais, devem ser consideradas essencialmente como sistemas aprendizes. As sociedades mais aptas a apresentar sucesso serão aquelas cuja capacidade de aprendizagem é alta. Flexíveis, elas são capazes de antecipar e compreender as mudanças, bem como se adaptar a elas. Tais sociedades se beneficiam da participação ativa dos cidadãos no processo de aprendizagem. Ao longo dessa aprendizagem, a história deverá ser reescrita e reinterpretada. Então aqui há um friso meu, né? Então quer dizer, vai reescrever a história. Se você leu o livro de 1984, você sabe por que isso acontece, né? Agora a citação do Orwell. Esse processo contínuo de alterações aplicava-se não somente a jornais, mas também a livros, periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, registros sonoros, caricaturas, fotografias. Era aplicada a toda espécie de literatura ou documentação que tivesse qualquer
significado político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Desta forma, era possível demonstrar com prova documental a correção de todas as profecias do partido. Jamais permanecer no arquivo qualquer notícia, artigo ou opinião que entrasse em conflito com as necessidades do momento. Toda a história era um palincipto, raspado e reescrito tantas vezes quanto fosse necessárias. Em nenhum caso seria possível, uma vez feitas operações, que se provas de qualquer fraude. Então você apagou o passado, você não vai saber o que foi mudado, né? Sim. Então o personagem do livro do George Orwell, né, 1984, ele trabalha no Ministério da Verdade, que é justamente reescrever a história do país e com quem ele está em guerra ou não, tá? Muito bem, mais documentos. Sim, 2 citações da Unesco, página 81 e 84 do livro, e depois eu separei um trecho da 87, que é a análise do autor dos 2 trechos, tá? Vamos lá. Os valores podem ser transmitidos graças aos novos meios de comunicar. Os valores não são transmitidos pelo estudante quando são impostos, mas sim quando experimentados e apreciados na vida cotidiana. Enquanto uma geração não tiver recebido os ensinamentos de um currículo internacional padrão, né, já foi comentado isso em outros, qual é a consequência disso em citações anteriores, todos raciocinarão segundo os velhos esquemas mentais que por fim são fatais para a humanidade, que é a tradição, também já foi citado. Assim, desejamos receber a anuência voluntária dos diferentes parceiros da educação, famílias, organizações profissionais, associações religiosas e culturais, administradores e exército. Para o bem de todos, desejamos receber seu apoio na internacionalização e padronização da educação. Vamos lá, agora a análise do autor. Como todo pessoal multiplicador, os diretores escolares são objetos de grande atenção por parte dos poderes públicos franceses ou internacionais. O Conselho da Europa lhes consagrou vários estudos. As conclusões são sempre as mesmas. É preciso considerar autonomia aos diretores escolares para que eles possam agir. Mas os funcionários franceses e internacionais dão um sentido bem particular a essa proposição. Para eles, o diretor é um agente de mudança por excelência, que deve utilizar sua habilidade psicológica e sua ciência de manipulações de grupo para fazer a equipe de professores aceitar as reformas pedagógicas descritas anteriormente, os 2 parágrafos anteriores, as quais, de outro modo, ela ia se recusar sempre a aplicar. Concebe-se, pois, facilmente que o diretor da escola deve dispor de uma grande autonomia para adaptar sua política aos particulares embaraços locais que se encontre. Por outro lado, considera a autonomia ao diretor o envolve na reforma, participando nela ativamente, que se encontra numa situação psicológica que não lhe permite se opor, criar o que ele mesmo foi levado a fazer passo a passo, pé na porta, pé na porta. Então aqui, técnicas psicológicas que contribuem para a dissonância cognitiva que foi citado anteriormente, tá? Aí, aqui tem conclusões do autor, né, nas páginas mais para frente. O livro, ele não é muito comprido, ele tem o quê? Ele tem 150. Eu acho que ele poderia ter umas 20 páginas a mais, seria mais claro. Ele alcançou o objetivo dele, mas eu acho que ele poderia ter umas páginas a mais. Mas enfim, vamos lá, página 94 e página 108. Para os altos funcionários internacionais, a descentralização em escala regional ou comunal não deve somente permitir a interferência às coletividades territoriais e aos agentes econômicos. Ela visa fundamentalmente a criar, em escala nacional, um consenso acerca das reformas pedagógicas descritas anteriormente, e de fato inaceitáveis, nelas envolvendo toda a sociedade. Ela tende igualmente a fazer da educação um dos temas ideológicos unificadores da sociedade. Por isso mesmo, suscetível de utilizações e desvios bem vastos. Trata-se, portanto, de uma manobra totalitária. Então, o autor grifou aqui temas ideológicos unificadores da sociedade e totalitário. 108. Lembremos que tais ensinamentos não cognitivos e sociais se fazem em detrimento da formação intelectual. Com 25% das pessoas abaixo dos 25 anos não alcançando o domínio da leitura e da escrita.
Assim, as gerações futuras são privadas dos instrumentos intelectuais que lhes teriam permitido dominar, sem dificuldades, em seu devido tempo, as questões abordadas no ensino não cognitivo. Além disso, elas poderiam tê-lo realizado com toda independência, de espírito livre, livres para formar elas mesmas com uma opinião sem sofrer uma doutrinação precoce. Pois nem todos têm necessariamente a mesma opinião que o governo sobre os importantes problemas do mundo, direitos da criança, instituições internacionais. E o movimento associativo, para não falar no domínio artístico, onde a passagem de Jack Lang está viva na lembrança de todos. Estamos com isso autorizados a pensar que, ultrapassado certo limite, já não se trata da socialização das crianças, mas sim da coletivização dos espíritos. Mais conclusões. Muitos pais queixam-se da crescente influência que os grupos de pares exercem sobre seus filhos. Esse fenômeno não é espontâneo. Justamente foi citado em vários documentos da Unesco no começo aqui do vídeo. É o resultado de uma política de socialização deliberada que visa fazer do grupo de pares o grupo de referência. Não é de se espantar que cada vez mais torna-se difícil transmitir valores às crianças, bem como uma cultura e uma educação que se diferencie daquela medíocre vinculada pelo grupo. O controle social efetua-se então pelo grupo de pares, mais receptivo às influências dominantes do que seria um indivíduo isolado. Então você vê aqui a conclusão, é difícil passar valores. Os documentos da Unesco dizem que eles querem mudar os valores usando as técnicas. As teses pedagógicas revolucionárias raramente se mostram à luz do dia, apresentam-se como melhoramento do ensino, progresso pedagógico, autonomia dos professores, entre outras fórmulas sedutoras. Página 130. John Dewey pode ser legitimamente considerado o pai da pedagogia moderna. Não há como subestimar a influência que ele exerceu sobre ela. 138. Aqui, sim, para Dewey, a socialização deve se fazer acompanhar pela destruição da cultura, da instrução e da inteligência, noção puramente individual. Portanto, não poderia haver socialização sem a depreciação do pensamento individual e da instrução. Aqui é uma conclusão, né, do que ele acha do Dewey, mas não é tão extenso quanto outros assuntos que está no livro. Muito bem. Aí aqui mais 3 citações de documentos da Unesco e aí as análises. Vamos lá. Um dos paradoxos da sociedade moderna é o de que ela não tem necessidade de um grande número de pessoas instruídas. A seleção do operador por meio do que se chama elite social, que realiza o trabalho intelectual necessário. Aos demais compete a execução das decisões ou exercício de cargos subalternos. É evidente que há uma parte da população que nem executa nenhum desses trabalhos. Essa tendência difere entre outros países e seus graus de desenvolvimento. Em síntese, a sociedade apenas raramente consegue equilibrar suas demandas com as de seus cidadãos e suas capacidades. Existem profundas diferenças em matéria de educação, diferentes tendências, diferentes programas. Deveria haver mais possibilidades para as classes e para as unidades de ensino especial dedicadas a crianças dotadas e talentosas. Somente sobre uma base assim que o potencial intelectual da sociedade pode ser revigorado. Por essa razão, a ideia de liceus internacionais para crianças dotadas parece muito apropriada. O conceito de intelecto é um conceito internacional e humano. Os mais dotados e mais talentosos devem receber o melhor. Conclusões agora. Portanto, a educação do futuro. Para a massa, o ensino não cognitivo, pura doutrinação, esvaziada de toda substância intelectual. Para a elite, uma verdadeira formação intelectual, estando ela mesma sujeita a alguma preocupação, né? Se juntou todo mundo no mesmo lugar, necessária ao trabalho intelectual. Seria ingenuidade supor que essa elite estaria a salvo da doutrinação comuno-globalista e que essa seria reservada somente ao povo. Concebe-se facilmente que a formação ideológica, rebatizada com o nome da educação cívica, não obstante, essa elite possuirá certos instrumentos intelectuais que lhe permitirão a emancipação. Não se trata de advogar em favor de uma escola única que termina por negligenciar os mais humildes, grifo do autor, os mais humildes, mas sim de dar a cada um conforme suas capacidades
em vez de submeter a uma escravidão psicológica e intelectual aqueles que não tiveram ocasião de pertencer por mérito ou nascimento à elite. Nada temos a opor ao projeto de dar o melhor somente àqueles que o podem receber, mas ninguém poderia admitir que a sociedade moderna não tem necessidade de um grande número de pessoas instruídas, a não ser quando se considera a situação a partir de uma perspectiva mercantil e ultraliberal, ou totalitária e criptocomunista, que se ofereça aos demais o que eles podem assimilar, e que não lhes feche sistematicamente o acesso à instrução, à verdadeira cultura e à liberdade intelectual e espiritual, que não se lhes vê privados de verdadeiros instrumentos de libertação. E se você chegou até aqui, eu estou no meu último slide. Muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e acessar o site que está na descrição para os fichamentos. Muito bem, último, uma conclusão do autor, página 147. Pois não existe qualquer contradição entre democracia aparente e socialismo. Como o presente trabalho busca demonstrar, definitivamente importa compreender que o socialismo não é um sistema econômico, mas um sistema social, que pode muito bem acomodar-se ao capitalismo para dele logo desembaraçar-se e necessário, uma vez que a revolução psicológica tenha sido concluída. O controle psicológico, por intermédio da educação, da mídia, da gestão de empresas e do controle social, realizado graças à descentralização de todas as atividades, e não da educação apenas, conduz a uma sociedade igualmente totalitária, na qual os modos primitivos de controle foram substituídos por técnicas de controle não aversivas, das quais o povo não tem consciência. Manipulado, ele não se apercebe de que seu comportamento é controlado de modo diverso, com a mais eficácia do que qualquer outro tipo de controle, a que ele estaria submetido num sistema totalitário, no qual sua revolta latente haveria de lhe garantir a última proteção psicológica.